Bem-vindo novamente ao Family Business Voice, um espaço exclusivo dedicado para membros de empresas familiares, acionistas, herdeiros e family offices. Aqui você é o protagonista da sua própria história. Hoje estamos trazendo com exclusividade Bruno Campos Garfinkel, presidente da holding Porto Seguro. Bruno, uma honra recebê-lo aqui no Family Business Voice, trazendo aí mais uma vez uma pessoa de muito destaque no mundo do Family Business. E antes da gente começar aí com uma série de perguntas, estamos muito empolgados, queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história, de como é que foi o início da geração da sua família aqui no Brasil, do seu avô, Abraão. Você, pelo que eu entendo, é a terceira geração hoje à frente dos negócios como presidente do conselho. Senhor, obrigado pelo convite, estar aqui com vocês no Family Business Voice, podcast aí voltado para empresas familiares. Acho que você sabe o quanto é solitário o ambiente das famílias empresárias, e em especial no processo de sucessão. Já estive em eventos com você que você me convidou, e é sempre uma honra poder compartilhar as histórias. E lógico que são histórias, né? Contando um pouco da origem, de como a gente chegou até aqui, o sonho começou com Abraão, meu avô, quando ele migrou da Ucrânia. É Ucrânia? Não sabia. É ucraniano. E a minha avó, da Romênia, isso por parte de pai. Ele tinha 12 anos, então começou trabalhando como mascate, vendendo tecidos, acho que era talvez... Como muitos como muitos imigrantes da ocasião. No tempo, né, acho que desenvolveu o tino comercial e acabou entrando no mundo do seguro, trabalhando numa seguradora. E nessa empresa, na época, que era Boa Vista Seguros, hoje Boa Vista ela já é parte do Bradesco, então mais ou menos só para a gente entender assim, quais são as organizações. E lá ele conseguiu ser o diretor comercial do estado de São Paulo, que era o principal mercado da Boa Vista. Em determinado momento, o sonho de ser presidente de uma seguradora começou a mobilizar. E aí ele tomou um banho de água fria porque disseram para ele um dia: olha, Abraão, esquece. Presidente é cargo de família. Presidente você nunca vai ser. Caramba. E aí ele se motivou a sair fora. Foi o que empurrou ele a empreender. E aí ele pegou a rescisão de tudo que tinha e resolveu arriscar comprando o controle de uma pequena seguradora em 1972. E essa seguradora se chamava Porto Seguro. Já veio com o nome Porto Seguro? Já veio com o nome Porto Seguro. Bacana. Meu pai, que trabalhava numa outra organização, que era o Comindi, se juntou ao meu avô, e de 72 a 78 eles trabalharam juntos. Em 78 meu avô faleceu, jovem, 50 e poucos anos, e meu pai acabou tendo que tomar decisões importantes na vida com 30 anos de idade. E a decisão foi dar continuidade ao sonho do seu pai. Então, ele se viu ali despreparado em termos de experiência, mas mobilizado pelo sonho que seu pai havia iniciado. Então, meu pai pega então a liderança da Porto Seguro em 78 e faz um excelente trabalho desenvolvendo a empresa para diversas outras áreas que não só seguros. Então, fomos para a área financeira, começando com um consórcio. Muitos anos depois, entramos em saúde, fizemos a parte de financiamento. Então, começou a aumentar a complexidade. Eu, pessoalmente, entrei no grupo em 2004. Comecei na Azul Seguros, que era uma pequena seguradora que foi adquirida por nós, no Rio de Janeiro. Então, eu estava terminando o meu mestrado nos Estados Unidos, o MBA, fiz na BU, e aí me convidaram, volta para o Brasil, você vai começar no negócio da família, e ele parece muito com a Porto Seguro que seu avô iniciou em 72, porque a Azul é uma empresa que vai ter seus 300 colaboradores, e em vez do tamanho que a Porto Seguro hoje já representava. Me mudei, então, de Boston para Rio de Janeiro,
Diferença aí. Foi uma bela diferença, com certeza mais quente. e chegando lá, eu não sabia exatamente o que ia ser, mas eu tinha uma expectativa de que eu faria alguma diferença na liderança da empresa. Mas foi um grande engano, que no fundo a vaga que tinham me oferecido era para começar na área de sinistro, na área de atendimento telefônico, realmente começando do zero. Então, iniciei a carreira em 2004. Você estava com quantos anos? 25. 25, você foi direto para o PA. Para PA. Pronto atendimento. Para a área de sinistros. Para a área de sinistros. Teve gente que me ligou, que brigava com a empresa, né? E eu ficava levando... E você E eu no telefone, respondendo. Mas foi uma grande escola. Sim. Foi muito importante para eu entender todos os processos de uma seguradora. Agora, quando você tem a bagagem, a escola, o estudo, todos os case studies que um MBA oferece, então você tem bastante experiência teórica, você não tem a experiência prática. Quando os problemas reais começaram a aparecer, então, na minha trajetória, eu tinha muita bagagem para oferecer soluções. Eram problemas de baixa complexidade, não era nenhuma foguete para chegar em Marte, como hoje em dia tem gente querendo fazer. Mas eram problemas simples, mas que faltava um olhar de alguém com bagagem atuando naquelas tarefas. Então, eu gosto de pensar assim, puxa, eu estava mais preparado do que a função exigia, mas isso me permitiu crescer. Então, eu pude ser promovido na medida que eu ia entregando os resultados, as melhorias, propostas, e fui promovido a gerente, me mudaram para São Paulo, depois fui promovido a gerente comercial da região, do estado de São Paulo, depois fiz um bom trabalho, me convidaram para ir sim para Porto, aí me juntei no grupo da Porto, também para ser diretor comercial, e aí me chamaram de novo para ser diretor na área de sinistro. Aí eu falei, sinistro começou, eu já entendia, né? Tudo faz parte, tudo começou. Eu voltei para trabalhar na área de sinistro, e tudo isso com uma certa distância com o seu Jaime, meu pai, porque a gente sempre entendeu que trabalhar numa hierarquia direta poderia trazer conflitos, tanto para a empresa, muito inteligente quanto para nós como pai e filho. Você criar o seu próprio caminho ali, uma independência. Então essa era o limite, a barreira que a gente criou. Então, essa tocada foi indo até que em 2009, quando nós fizemos a aquisição das operações de seguro de carro e residência do Itaú, e o Itaú acabou entrando como sócio da nossa holding, aí meu pai acabou assumindo mais o lado do conselho de administração, o que me deu mais liberdade para atuar como executivo. Então, em 2017, eu ocupava a cadeira de diretor de sinistro, diretor na área de automóvel, que eram as principais fontes de receita e lucro da organização. Só que, como tudo na vida, né, os anos vão se passando e a gente tem um acordo na holding de fazer um processo sucessório na casa dos seus 72 anos. Meu pai já estava com 71 nessa ocasião, e aí ele acabou me convidando para ser o sucessor dele no conselho. Foi uma jornada de seus praticamente... Os 25 você assumiu a presidência do conselho quando você estava com 40 e poucos anos. 40 e poucos. Isso foi em 2019. Foi em 2019. E foi uma loucura, porque eu assumi com pandemia, cheio de sonhos. Foi maio de 2019, cheio de sonhos. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai criar a nossa própria marca? Eu não sou tão parecido com o meu pai nos negócios, no jeito de tratar negócios. Mas eu também não sou tão diferente. Então, assim, o que vai ser? Isso era uma dúvida muito interessante que eu ainda tinha. Mas, aí entra a pandemia. Rapaz, aí você fala, cara, como é que eu vou sonhar desse jeito, né? Banho de água fria. E os seguros foi muito impactado também. Então, no primeiro momento, o seguro ele recebeu
a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. Eu estava embarcando para o último módulo no OPM, Sim, programa de formação também Harvard. de Harvard. E eu cheguei lá e foi exatamente no dia que eu cheguei que começou a dar o pau. Lockdown nos Estados Unidos. E isso, eu não sei se você lembra, Nelsinho, mas aconteceu isso mais ou menos uns 15 dias de gap do Brasil. Então, eu cheguei, o Brasil ainda estava tudo ok. Pós-Réveillon, aquela coisa mais tranquila, mas lá estava já mais tenso o clima em relação à pandemia. Então, eu tive até um pouco de sorte, porque eu pude ver em primeira mão os impactos que a pandemia estava tendo na indústria, nas empresas, em tudo. Então, eu peguei o avião, voltei para o Brasil, e eu tive 15 dias para me preparar. Então, algumas decisões de caixa, de como a gente ia preparar para ter a empresa inteira em home office. Então, a gente teve 15 dias que foram fundamentais para colocar a empresa num estado de alerta máximo. E que funcionou. Então, no seguro, o primeiro ano da pandemia foi positivo para resultados. Imagina, as pessoas têm os seus carros parados na garagem, não bate carro, não tem carro roubado, não tem enchente. Então, isso trouxe um resultado que eu chamo de artificial, muito grande no primeiro ano. Junto com isso veio, lógico, né, outras responsabilidades juntos, porque não ia parar por aí. Então, o primeiro ano foi muito desafiador. Como que é ter crescido numa empresa? A Porto Seguro é uma das maiores empresas do Brasil, a questão da pressão do sobrenome, toda essa responsabilidade. Como você lidou, até para os jovens que vão estar nos acompanhando, que começam essa primeira jornada de trabalho, de emprego, muitos na dúvida de trabalhar ou não na empresa da família, ou mesmo ter o seu próprio protagonismo, né? Como você mesmo colocou, que você teve o seu espaço próprio, esse arranjo que você teve com seu pai, acho que foi muito produtivo, que você teve uma condição de também poder colocar o seu ponto de vista, a sua liderança, sem conflitar com o estilo de liderança do seu pai, né? Mas como foi para você? Foi muito natural ou você teve muita dificuldade, muitos desafios que você possa compartilhar nessa trajetória até assumir a presidência do conselho? Primeiro, eu tinha 25 anos, mas eu já tinha 5 anos de histórico de trabalho no mercado em outras áreas, né? Então, meu primeiro trabalho foi numa consultoria na área tributária, então, primeiro estágio. Depois eu trabalhei no consulado americano, na área de comércio. Consulado, interessante. Trabalhei no consulado, fazendo importação, exportação, ajudando brasileiros a importar ou exportar, então tinha esse negócio. Aí trabalhei no mercado financeiro, não sei se você lembra do banco CCF. Sim. Crédit Commercial de France. Então, trabalhei lá por mais ou menos 2 anos e meio. Aí ele foi vendido para o HSBC. Então, passei por uma venda de uma empresa que eu estava dentro, então como é que eram as transformações. Fui muito marcado no Banco CCF pelo estilo de liderança do meu chefe, quem me contratou, que era o Irã Maisonave, cara que hoje eu tenho grande estima por ele, eu costumo sempre dar o nome porque ele foi importante para minha formação. Cara muito humilde, muito acessível. E eu acho que o jovem, né, que está nos acompanhando aí, curioso, como é que vai fazer para começar a encarar? Cara, você tem que desenvolver o seu conhecimento na linha de que tipo de líder você quer ser, mas que tipo de líder você também não quer ser. E eu acho que isso você não consegue ter dentro do negócio da família. Porque dentro da família, do negócio da família, invariavelmente as pessoas não vão te falar as verdades, talvez não sejam tão duras, ou talvez sejam duras demais, porque essa é a encomenda que o patriarca pode ter feito para a tua formação. Mas eu acho que para você saber exatamente com o que você está lidando, o trabalho fora da organização, no processo de formar um executivo é fundamental. Falando da responsabilidade, né, do sobrenome, de como que é isso dentro da Porto Seguro, cara, eu tomei uma decisão muito cedo que eu precisaria me sentir valorizado como executivo.
se eu não achasse que eu estou contribuindo para o dia a dia da empresa, para o seu desenvolvimento dentro do seu propósito, que era melhor eu não estar lá. Então, eu acho que a pessoa que mais cobra o Bruno é o Bruno. Você mesmo. Então, foi mais ou menos o acordo que eu fiz comigo mesmo. E essa transição que você teve de executivo na área de liderança para um posto mais de estratégico, né, no conselho. E até quando você assumiu o conselho, pegando o gancho também da pandemia, como foi essa mudança de estilo? Porque uma coisa é você estar lá numa função, no dia a dia, numa parte da operação, ou muitas vezes, né, na operacional que a gente chama, e depois você vai para uma linha mais estratégica, de aonde quer levar a empresa nos próximos 10 anos. Como que foi essa transição e quais foram os aprendizados que você pode contribuir, nos falar do seu pai para você nesse período? Eu sou um presidente do conselho um pouco diferente, porque eu gosto do jogo. Eu gosto de participar. Sim. Então, desde o primeiro momento, a primeira reunião que eu fui, o meu pai até me chamou, falou, olha, deixa eu te aconselhar como é que vai ser aqui. Então, assim, é super simples. Você vai lá, fica máximo em silêncio possível, deixa todo mundo falar, fala por último e tenta não estragar nada, porque tá tudo dando certo. Não atrapalhar. E pior é que no final das reuniões de conselho tem avaliação, você sabe. E aí eu ia para avaliação e todo mundo falava que eu tinha ido muito bem, mas eu não tinha falado nada, né? Então, aquilo era bem engraçado. Sim. Mas depois da segunda reunião, mudo e ganhando nota 10 no final, entrar mudo, sai calado. Eu falei, cara, não dá. Eu não vou viver assim mais 20, 30 anos. Eu preciso me sentir participando do projeto. E aí, na época, eu conversei com o Roberto, que era meu parceiro, foi meu primeiro líder na época da Azul Seguros, e eu falei, Roberto, nem eu nem você merecemos isso. A gente precisa ter um projeto. Então, topa fazer alguma coisa diferente? Vamos arriscar um pouquinho a fazer algo maior? E aí que a gente lançou, né, lançou mão de uma nova estratégia que era um desafio, que eu fiz o cálculo, que era o que aconteceria se a gente crescesse 15% ao ano? Em 5 anos, dobrava a empresa. E 15%, para todos os efeitos, é algo factível. As organizações crescem 15% ao ano. Então eu falei, Roberto, olha, tá aqui, 15% ao ano, 5 anos a gente dobra a empresa. Vamos tentar? Vamos fazer isso. Mas não precisa ser lucro, vamos tentar pensar alguma coisa mais filosófica, vamos dobrar a quantidade de clientes. Isso vai nos desafiar de lançar novos produtos. Exatamente, novos produtos, um novo olhar para a marca, um novo olhar para o negócio. E ele topou. Então, assim, e aí começamos a pensar sobre esse futuro de novos negócios, novos produtos. E foi daí que surgiu, por exemplo, o seguro celular, que talvez seja o produto de proteção de menor valor agregado que nós vendemos hoje. É uma coisa mais acessível e que todos os brasileiros têm celular. Mas imagina, é muito furtado no Brasil. E que também é muito furtado, enfim. Mas a gente se lançou para lançar esses novos produtos. Então, essa foi a parte legal de estratégia e de visão para 5 anos. Agora, o que mudou, que foi bem radical, né? Você não está mais controlando a empresa só na parte de fazer negócio. Você também está, como presidente do conselho, agora você atua pela reputação, pela presença, pelo que ela influencia o país, e são responsabilidades importantes essas. O próprio nome, Porto Seguro, que é muito difundido em novela, vira e mexe algum protagonista da novela fala, eu sou seu Porto Seguro, alguma coisa do gênero. Pô, isso carrega uma responsabilidade para nós também. E aí, como você perguntou da pandemia, acho que teve um dia que meu pai me telefonou e falou, olha, eu estou aqui fazendo uma doação importante para o governo do estado, cestas básicas para as pessoas que perderam emprego na pandemia. Né? E eu estou ligando para saber o que o presidente do conselho da Porto Seguro está fazendo. E aquilo foi um choque para mim. Porque eu falei, putz,
que eu faço? Eu acompanho a doação? Pergunto qual é o valor e faço igual? Faz o matching. Faço um match. Mas eu fiquei preso na dúvida e eu queria ser algo importante, mas que tivesse uma personalidade já do meu jeito de pensar. Demorou uns 2 dias para eu chegar no desenho final, que acabou sendo um projeto que eu tenho muito orgulho, que se chamava Meu Porto Seguro. A ideia foi criar todo um processo de educação online, à distância, para que as pessoas pudessem fazer de casa, e era para formar pessoas no universo do seguro, para que elas, caso perdessem seus empregos, tivesse uma renda extra. Tivessem um movimento de renda extra. Bacana. Então a gente criou todo um modelo de educação para preparar essas pessoas para essas profissões do futuro, e contratamos 10 mil pessoas em 3 meses na pandemia, com um salário de R$ 1.500. Então, eles viraram corretores da própria Porto, trabalhando, mas também poderiam estar hoje qualificados para trabalhar em qualquer outro segmento nesse sentido. E essas pessoas estão lá hoje? Não. Infelizmente, assim, o mundo voltou, então muita gente voltou para suas áreas de fundação, mas eu recebi sim muitas mensagens de pessoas que na época foram impactadas e que são mensagens que eu vou carregar no meu coração para sempre, de apoio, de agradecimento. Então eu acho que a Porto Seguro naquele momento foi capaz de entregar algo de impacto. E você convidou na época o seu primeiro chefe, que foi dessa corretora onde você começou, para ser o seu também o braço direito nesse projeto, o Roberto. Conta um pouco para nós, como é que foi isso aí? O Roberto foi meu primeiro chefe lá no Rio de Janeiro, na Azul Seguros, e a gente juntos conseguiu criar uma empresa low cost de seguro. Na época tinha a Porto e todas as empresas se destacavam pelos diferenciais qualitativos. Então, o guincho mais bonito, os acessórios, coisas que eram mais holísticas em torno do produto proteção. Mas existia sim uma demanda do mercado por um produto de custo mais baixo. Então, naquela época, o Constantino Júnior tinha acabado de lançar a Gol. Então, na verdade, o que a gente fez? A gente fez um copia e cola da Gol, só que para o mundo do seguro. Eu sentei, tive essa conversa com o Constantino, agradeci a ele a inspiração, mas foi algo que ajudou muito. E aí, né, o Roberto, na época, era o diretor-geral dessa operação, e ele muito firme no controle de custo. E quando você tem uma empresa voltada para fazer um produto low cost, você tem que ter esse foco muito grande nas despesas. E acabou que ele foi promovido a CEO da Porto como, na época, Porto Seguro. E aí eu já era, agora, presidente do conselho. Então foi engraçado, porque a gente trocou meio de papel. Um dia eu fui chefe dele, outro dia ele foi meu chefe, eu fui chefe dele e tal. Que jornada bonita. E foi legal, é uma história bonita. Somos amigos, hoje ele é presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, representa o setor, é um cara sensacional. Nesse período, a Porto hoje é uma holding de várias empresas embaixo. Hoje tem 27, mais ou menos, grupos ligados a Porto Seguro. Não, são esses 5 anos. Perfeito. Em 2019, quando começou a minha gestão, eram 27 CNPJs. Bastante, E o Roberto e a gente é complementar em alguns conhecimentos. Então, eu gosto bastante do mercado financeiro e gosto de projeto. Eu gosto de fazer projeto. E eu e ele, a gente conversando, a gente falou assim, olha, tá ficando muito complexo gerir a empresa com 27 CNPJs, porque você tem que controlar 27 líderes. Verdade. Vamos simplificar isso. Então a gente lançou um projeto de verticais, transformando a Porto Seguro numa holding, e aí a gente agrupou os 27 CNPJs em grupos, sendo que o principal é seguro, que é o
Guarda-chuva mãe, né? que vira a Porto Seguro, passa a ser uma holding de seguros. Aí criamos a Porto Saúde, que tem 4 CNPJs embaixo disso, mas basicamente é uma operadora na área de saúde, planos empresariais, é um negócio que está dando super certo hoje em dia. Tudo que era financeiro, consórcio, cartão de crédito, empréstimo pessoal, financiamento de veículo, virou o Portobank. Essa é o Porto Bank. Agora estava curioso para saber o que era. Estamos implementando agora conta digital, Pix, vai investimentos. Operar tudo pela plataforma da Porto. Sim, tudo pelo aplicativo. E, por último, agora criamos a Porto Serviços, que é uma spin-off da operação que fazia guincho, chaveiro, encanador, eletricista, que a gente fazia como um apêndice do seguro. A gente transformou isso agora num negócio onde, mesmo que você não é cliente da Porto, como seguradora, você pode assinar um pacote de manutenção para sua casa e para mim, para você, não faz muita diferença, porque não é a gente que cuida de casa, mas para a patroa lá em casa faz uma diferença enorme. Queimou uma lâmpada. Sim. Tudo vocês arrumam. Até estava lendo que até seguro para cachorro, é isso? Tem? Para pet? Tem um universo inteiro para pet agora. O mundo pet, foi uma iniciativa, a gente chegou a ter a operadora, que era Health for Pet, Porto Pet, Health for Pet, mas a gente descobriu que a gente era muito pequeno para operar nesse negócio. Então a gente acabou fazendo uma fusão com a Pet Love, que é uma empresa muito maior, voltada e focada nisso. E hoje nós somos acionistas da Pet Love, estamos no conselho de administração. Que bacana, não sabia. Então, a parte pet é com a Pet Love. Porque eles dão, né, essa assinatura também, que você pode ter todos os serviços. Sim. Mas muito bacana. Parabéns aí pela jornada. Muita disrupção, muita inovação. Vamos falar um pouquinho aqui de adrenalina, que você gosta bastante. Eu também sou aí até meio aficionado por esportes, mudar um pouco o tema. Né? A gente sabe da sua paixão pelo surf e automobilismo, né? E o que esses esportes representam na sua vida? Eu gosto bastante de esporte. Eu não vou dizer que eu gosto de esporte radical. Eu gosto de esporte. Porque também já teve a parte da bicicleta, já teve a parte da corrida de rua, já teve várias fases. Eu acho que eu gosto da inquietude de você buscar o seu limite ou algum grau de desconforto para você ser melhor em algo. No caso do pessoal, assim, meu biotipo não é muito atlético. Meu pai fala, Bruno, você foi feito para analisar contrato, você foi feito para tocar piano, sei lá, fazer coisas mais em casa, jogar xadrez. Ele fala muito do xadrez. E eu acho que até como uma espécie de rebeldia da minha identidade, eu posso, né? Quando tive no começo a oportunidade de aprender a surfar, poxa, que legal isso, né? Ficar no mar, encarar aquelas ondas grandes. Então, foi um negócio. Não sou bom em surf, também não sou bom como piloto. Vamos chamar assim, eu sou um entusiasta da vida. Então, eu gosto disso. Mas uma coisa que é correlacionada nesses esportes é que se você tiver com a cabeça ocupada no instante que você está dropando uma onda ou chegando para fazer uma freada a quase 300 km por hora, você não pode estar com outras coisas na cabeça. É o estado de flow que a gente fala. Se você pensar em qualquer outra coisa, então, milésimo de segundo ali, a tomada da decisão. E eu tive uma conversa com pessoas que falam muito de meditação e yoga, e de alguma forma isso muito se equivale à meditação ativa. Sim. Que é você conseguir zerar um pouco do pensamento, entrar naquele mindset do que você está fazendo naquele momento, naquele instante, está 100% presente. E eu gosto disso. Quando eu estou no trabalho, tá igualmente valioso para mim o que eu estar participando de uma reunião de trabalho.
Tá imerso, né? Estou imerso, estou focado. Eu participo de 55 comitês assim, ao longo do ano. Então, eu estou participando das coisas. Eu gosto de estar afiado no processo e poder contribuir. Então, acho que vale no surf, vale no automobilismo e vale no trabalho também. Essas práticas te ajudam muito na tomada de decisão na empresa? Como que elas te beneficiam? Ajuda. Você consegue, em alguns momentos, trazer metáforas para comunicar com as pessoas. Vou te contar uma que eu gosto bastante, que é sobre empreendedorismo. Acho que o jovem está assistindo, né? E muitas vezes tem uma ideia, eu não preciso fazer nada do negócio da minha família, eu vou fazer um negócio sozinho, vou fazer isso. Cara, então tá, se você que está aí querendo empreender, pensa o seguinte, a sua ideia pode ser uma ideia fantástica, mas ela pode estar muito adiantada. Então, é o timing que a gente fala. O timing. Então imagina que você está tentando surfar e você começa a remar para pegar a onda, mas lá na frente, a onda quebrou atrás de você. Você vai ser pego pela espuma, você não surfou. Por outro lado, você tem uma ideia, mas a ideia meio que já está lá na frente. Você vai o quê? Vai remar na velocidade da luz para tentar alcançar e passar a ideia? Cara, é meio pouco provável também. Então, assim, não adianta só a boa ideia. Tem a boa ideia no timing certo, com as pessoas certas, assim, é um universo de coisas que dão certo. Então, a gente pensa, mas como é que eu faço para saber tudo isso? Cara, você pode estudar, pode fazer muito, mas tem uma componente de sorte importante. Eu não estou sentado aqui hoje porque o seu Abraão, ou o seu Jaime, ou eu somos geniais. Tem sim uma componente de sorte que, obviamente, com o preparo correto, foi bem aproveitada, a base. Mas existe sim uma componente de sorte importante nos negócios. Preponderante a sorte. Uma lição que o mar te deixou? Alguma lição assim que te marcou? Já teve momento, tanto o mar quanto o carro, né? Eu fui para uma viagem e conheci um cara no avião, gente finíssima, o Rômulo Arantes, sim. Carioca. Carioca, surfa lá na Barra da Tijuca, sei lá, o cara surfa pra caramba. E aí a gente chega e ele fala, vamos pro mar. Depois de 20 horas de viagem, eu meio sem dormir, falei, vamos, né? E eu fui. E era um dia que tava um mar meio grande. E aí ele falou assim, vai, olha agora, essa aí, ataca. Pra cima. Cara, depois a gente ri hoje em dia quando se encontra. Aí eu tentei, eu tomei um caldo, cara. Quebrei a prancha com a testa. E, já acabou meu surf no primeiro dia, na primeira onda. Então, assim, olha, metáfora. A gente também tem que saber o mar que vai encarar. Então, não dá para entrar em algumas áreas de negócio que você sabe que não é teu mar, não é sua praia. Então, acho que tem que ter humildade também nos projetos que a gente se lança a fazer. Eu acho que o esporte, como você falou, ele nos leva no limite, mas ao mesmo tempo é fazer essa leitura da nossa limitação, né? De o quanto a gente consegue. Acho que a gente consegue fazer, como você falou, comparações de melhorar a nossa performance, porque muitas vezes você é obrigado a ir acima da sua capacidade, às vezes física, ou superar mentalmente muitos desafios. Acho que isso tem uma ligação bacana com o desafio no dia a dia do trabalho, né? Também gosto muito, porque meus esportes também são bem assim, não é radical, mas ao mesmo tempo é aquela... Se você não tiver ali, naquele momento, qualquer descuido, você pode se machucar. Vamos falar um pouquinho de legado, educação, nova geração, né? Você como pai, como você enxerga seu papel na educação dos seus filhos e à frente desse legado familiar que você está construindo? Nelson, eu acho que assim, o mundo que eu estou enfrentando e que os meus filhos vão enfrentar é drasticamente diferente do mundo que meu pai encarou e eu fui educado. Então,
o próprio negócio também já é diferente. Então, cara, eu sou da época que não existia internet. Então, assim, A gente da geração que ainda acho que vai... Da É o único troca. que viu que não tinha telefone celular, que era discado, sem celular, analógico. sem internet. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi early adopter da tecnologia e da transição. E hoje a gente está vivendo um mundo de excesso de informação e você também com uma capacidade de se desconectar do que não te interessa muito alta. Você poder selecionar os canais de Instagram, TikTok, TV, YouTube, ou Netflix, ou tudo isso. E rapidamente, não me interessou, tira. O que isso está criando acho que pessoas com um nível de resiliência um pouco mais baixo do que você e eu experimentamos. Então, partindo deste princípio, que o mundo não é exatamente igual e que as soluções passadas talvez não sejam as mesmas soluções que vão mover o futuro, eu estou tentando primeiro criar seres humanos bons. Isso que é em primeiro lugar. Eu estou sempre tentando buscar com os meus filhos um nível de maturidade sobre a humanização deles. Ser educado, se preocupar com o outro, qual o grau de empatia que eles têm ao problema dos outros. Então, fazer viagens em família serem interessantes. Experiências, né? Experiências. Menos de objetos e muito mais de experiências. Acho que isso é válido. Não tenho tanto tempo fora do trabalho e também da minha própria vida pessoal. Então, quando eu tenho que dedicar tempo a eles, que seja o tempo mais legal do mundo. Qualidade de tempo. Qualidade, tempo de qualidade. E que isso sirva de exemplo para eles. Exemplos de participação, de atenção, de carinho, de amor. E vira e mexe eu faço algum checkpoint assim do tipo, caras, olha, eu não sei ser pai, eu tô aqui fazendo o melhor que eu posso. E aí às vezes eles me dão um feedback super legal. Não, pai, você faz excelente parenting. Aí eu, pô, que legal, cara. Que gostoso ouvir isso. Que é muito diferente da geração do meu pai. Meu pai foi educado muito mais duro. Meu avô foi um imigrante que era assim, um negócio de sobrevivência. Então meu avô não deu o mesmo nível de carinho para o meu pai. Meu pai, por sua vez, brinca comigo. Ele fala, puxa, ele foi adulto numa época que o certo era deixar as crianças falarem. Só que na época que ele era criança, as crianças não podiam falar, então que ele passou uma vida inteira em silêncio. Ele vive brincando com isso. Assim, a gente não, eu trato meus filhos como iguais. Sim. Até demais. Até. Então, são momentos diferentes. A gente não sabe o que vai acontecer, Nelson, a partir de agora desses anos que nós vamos viver agora. Assim, a inteligência artificial ela vai exponencialmente, né? Uma revolução da magnitude do que foi a Revolução Industrial, se não mais. Difícil a gente poder mensurar isso no negócio ou no impacto das nossas vidas pessoais. Então, a gente tem que se preocupar muito em fazer com que os nossos filhos tenham resiliência para enfrentar esse universo em transformação. Acho que esse é o grande desafio. Resiliência. Você acha que tem uma fórmula? Sim, você diria que tem uma fórmula para essa educação? Se fosse para dar um conselho? Eu acho que a gente tem que começar a também aprender junto com eles. Então, você teve no Singularity? Não. Então, eu estou pesquisando agora. Então, eu fui há 10 anos atrás, 15 anos atrás, uma das primeiras turmas da Singularity University.
que na época trouxe muitas tendências tecnológicas que hoje estão se concretizando. Tá na minha agenda. Ano que vem eu vou com eles. Quero ir com eles. Com os filhos. Isso é Com muito os legal. meus Quantos filhos. anos eles têm? O mais velho tem 17, o Nicolas, e o Zach tem 15. Acabou de fazer 15. Muita curiosidade. Mas eu acho que eu já vou fazer isso. Quer ver aqui uma outra? O programa do John Davis, que Sim. você já me Nosso parceiro apresentou também. uma vez. Sim. Acho que, independente da idade, eu vou levá-los para eles ouvirem, terem contato com outras empresas familiares, o ambiente de educação. Hoje eu acho que ele está no MIT, não está mais em Tá no MIT, Harvard. verdade. Então vamos lá no MIT fazer um curso Uma juntos. imersão. Exato. Esse ano a gente está indo para umas férias interessantes lá para o outro lado do planeta, mas vamos visitar um projeto de uma escola modelo, para ver coisas, para ver como que pessoas se juntam para causar impacto no mundo. Então, fazendo junto todos esses projetos e torcendo, né? Torcendo para que as coisas funcionem. Eu gosto de dizer que nossos filhos precisam ter repertório. É boa. É musculatura para ver e enfrentar o mundo como ele é. Sair da gaiola de ouro, que muitas vezes a gente, por questões de querer proteger, dá o melhor, não por culpa de você tá, muitas vezes limitado às suas ferramentas, como você falou dos nossos pais, os pais que não nos dão o melhor, mas muitas vezes não conseguiam porque não tinham esse repertório, que hoje, pela possibilidade da gente ter acesso a muita coisa, e quem tem condição pode, como você falou, levar os filhos para viver novas experiências, sair um pouco do dia a dia, né, uma sociedade que a gente vive muitas vezes, às vezes fechado, eu acho que é o mais importante para mostrar como que tem outras famílias, como é a educação de outras famílias, viver novas realidades. Eu acho que é muito bacana. Então, acho que você está fazendo fico feliz aí também, orgulhoso que você está conseguindo de trazer os filhos para perto, né? Porque muitas vezes os pais nossos, eles não falavam, né? O meu pai fala que meu avô, eles não conversavam. E aí se desse um pio na mesa, ele falava, não podia abrir a boca na mesa de jantar. Hoje em dia a gente conversa. Acho que a comunicação é um dos pontos mais importantes que a gente acho que conquistou com os nossos filhos, né? Você falou até demais, porque às vezes a gente abre demais, né? Mas muito bacana. Queria perguntar assim, o que você gostaria que seus filhos aprendessem com a sua trajetória? Eu quero que eles percebam a felicidade que eu tenho em fazer as coisas que eu faço. Eu curto ir para Porto trabalhar, eu adoro fazer meus programas de família, visitar minha mãe, fazer uma viagem com eles. Eu gosto da minha vida, assim, eu tenho prazer nisso. Então, eu acho que na medida que eles percebem que dá para fazer as coisas com prazer e a gente não obriga eles a seguir caminhos que não são naturais a eles, tá tudo certo. Muita gente pergunta, mas você quer que eles sejam os sucessores, no caso da Porto? Eu falo, cara, eu não sei. Eu acho que a Porto ela ficou muito complexa. É uma seguradora, é uma empresa de saúde, é um banco completo digital, é uma empresa de serviço. Isso é assustador, você entender dessas quatro coisas. Acho muito pouco provável que na idade que eles tenham para se juntar a algum tipo de trabalho na organização, espero que eles tenham, óbvio, uma experiência fora antes para poder. Esse é um conselho que eu gosto aprender, de dar também. Mas, cara, é muito complexo. Então, eu acho que a gente vai ter que começar a focar. Então, qual área você gosta mais? Vamos ser bom nessa área? E aí, dominando uma área, você vai lentamente pivotando isso 1% para a esquerda, 1% a mais 1%. Porque a ideia de transformá-los em grandes moguls de finanças corporativas é uma coisa muito fria para uma empresa que atua no dia a dia com o que é mais sagrado, que é a proteção. Então, assim, nosso negócio, ele mexe com uma coisa que é vida, né? Vida, é cuidado, é proteção. Sim. A gente precisa funcionar para que as pessoas não andem 2, 3 casas no jogo da vida para trás. É para isso que a gente serve. Então, esse é o nosso modelo.
Mas para isso funcionar muito bem, todo mundo tem que azeitar a máquina como um relógio suíço. Essa máquina tem que ser perfeita, tem que funcionar. Mesmo assim erra. E aí como que a gente lida com o erro? Então, eu tiro muito da pressão de ter eles participando no negócio da família e dando sempre o ênfase em, olha, vamos buscar o que vocês gostam de fazer e fazem bem. Mais ou menos isso. Antigamente falavam que a gente tinha que ter as habilidades onde a gente não era tão bom, né? Focar naquelas coisas que a gente precisaria desenvolver mais. Mas hoje o que você está falando é pura verdade. Aonde você tem a sua maior vocação. E aí explorar isso de forma muito grande, porque hoje você também pode contratar pessoas onde você não tem aquela habilidade para complementar. Existe muito cooperação, complementariedade. Até peguei um gancho aqui de uma pergunta que eu ia te fazer, acho que você até já respondeu, mas em tempos de tanta mudança que a gente está vivendo, né? Como que o conselho hoje se adapta para fomentar a inovação, que é o que você está trazendo, sem perder os valores da companhia? Nossa, que boa pergunta, e ela tá fresquinha, a lógica, porque em 2020, quando a gente lançou a Visão 25, era dobrar o número de clientes. Na época, o sonho era chegar a 16 milhões de clientes. A gente chegou. Então, hoje, o Porto tem quase 18 milhões de clientes, agora no ano de 2025. E o que vem pela frente? A gente está há um ano discutindo esse novo momento, esse novo desafio e como que a gente se projeta para frente. E a primeira coisa, né, que a gente colocou na mesa foi uma frase emblemática que é: o que nos trouxe até aqui é o que vai nos levar para frente. Forte essa frase. Forte. E o que nos trouxe até aqui, no nosso entendimento, são os valores, a essência, a ética, o jeito Porto. A gente pode falar um pouco do jeito Porto já que é uma coisa bem especial. E aí a gente coloca uma segunda frase para também nos guiar, que nós queremos fazer mais com o mesmo. O mesmo, ok. Com o mesmo. Então, no mundo de transformação acelerada, tecnologia, inteligência artificial, bot, tudo isso acontecendo, existe uma tendência a você ameaçar os empregos de menor complexidade. É o que é. A vida é assim. Então, nós estamos lançando um desafio interno de fomentar a preparação do nosso time para que haja uma mudança do perfil do que a pessoa faz dentro da empresa. Então, provavelmente as tarefas de menor complexidade serão substituídas pela tecnologia. Sim. Mas a gente precisa pegar este profissional que hoje não está preparado para estar inserido nesse mundo mais digital, mais automático, e vamos preparar esta pessoa para fazer o que a máquina não vai conseguir fazer, que é ser humano. No final das nossas interações de trabalho, de um atendimento, hoje a gente fica naquele limbo entre a URA, que pede para você digitar 1, 2, 3, fala com... Até chegar onde você quer. Tudo isso a inteligência artificial vai resolver muito bem. Sim. Mas vão ter os problemas mais complexos que acabam subindo. E eles sobem muitas vezes para mim. Eu atendo bastante problema da organização. Só que quando eu atendo um problema, eu não tenho pressão de outra ligação para eu atender. Eu não tenho pressão de quantas eu atendi no dia. Eu não tenho pressão. Você tem o tempo para resolver. Eu tenho o tempo que eu quiser para resolver. E adivinha? Eu consigo resolver de uma forma super carinhosa, humana, tendo empatia pelo problema. Então, nós queremos que nosso time seja capaz de tratar os problemas do futuro
com o mesmo grau de tempo e humanização que hoje o Kakinoff tem. Então, essa é a nossa ideia. E a gente acha que sonhar em dobrar mais uma vez a empresa em 5 anos é possível. É um sonho possível. É um CAGR de 15% ao ano, extremamente possível, e a gente está se lançando a esse desafio agora. Maravilhoso esse desafio. Bom, qual é o propósito? Você falou muito do jeito Porto, né, que você gosta do que faz, que eu acho que é fundamental, né, que eu falo que tem, às vezes, herdeiros ou acionistas ou mesmo executivos que às vezes estão numa posição de liderança que não queriam estar, muitas vezes por questões de o pai ter colocado lá, tal, mas eu vejo que você gosta do papel, você se sente bem à vontade, né, e aonde você está, como você está. Mas o que te motiva, o que move você no dia a dia, tanto no pessoal quanto no profissional? Eu vou separar a pergunta, né? Primeiro no que pega a Porto, mas eu trago isso, eu fui criado dentro desse organismo, então isso faz parte do meu DNA, do meu código, que é o propósito da Porto é ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos. A gente realmente mobiliza a empresa nessa direção. Então, não vai ser um contrato com uma cláusula X ou Y, sim, que, uma vez debulhado por bom senso e ética e princípios, a gente não vai reanalisar qualquer coisa. Então, o foco é ser realmente esse porto seguro para as pessoas e seus sonhos. Do lado pessoal, Nelson, eu tenho realmente uma dúvida de se tudo que eu estou conseguindo realizar, de fato, tem uma questão de mérito ou se o universo construiu aquelas circunstâncias sozinhos. Eu acho que na medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo essas dúvidas. E eu acho que como propósito, eu quero poder olhar para trás e dizer, número 1, a Porto realizou o seu propósito de ser um lugar seguro para as pessoas e seus sonhos. 2, eu fui um porto seguro para os meus filhos, dando segurança e apoio para eles também desenvolverem os seus sonhos. Quero ser um porto seguro para os meus pais, para poder acolher eles agora que velhice. Eu estou cada vez podendo atuar mais como uma pessoa guardiã dos valores que eles têm. Bonito. E no final, essencialmente, a gente pretende imortalizar os sonhos. Então, se eu tenho a possibilidade de ampliar e fazer um bom trabalho, de alguma forma eu estou servindo ao legado sonhado pelo meu avô. E acho que esse seria um propósito que une a família em torno de um sonho comum. E aí isso seria fantástico. Eu acho que ainda tem muito feijão com arroz para comer ainda. Tá novo, tá novo, mas assim, tem que sonhar grande, tem que se rodear de pessoas muito boas e trabalhar. Onde você vê a Porto Seguro? Onde você imagina daqui a 10 anos? Olha, eu não sei se as coisas vão ser para melhor ou para pior daqui a 5, né? Acho que 5 eu consigo falar, olha, eu tenho bastante convicção que a gente consegue dobrar o negócio. Mas os 5 seguintes, eu não sei o que vai acontecer por causa dessa transformação tecnológica. Eu tenho dificuldade em te responder isso, porque eu acho que nós vamos precisar desenvolver uma agilidade para reagir muito rápido. Sim. A esse mundo em transformação. Muito rápido, né? E muitas empresas que não tiveram agilidade de reagir acabaram. Então, o caso que todo mundo conhece é o caso da Kodak. Foi a empresa que trouxeram para o board a câmera digital. Eles falaram, não, o nosso negócio é vender filme. Que ideia estúpida é essa?
engaveta e engaveta. perder o mercado. Cara, eu acho que a Kodak talvez tenha sido a empresa que criou o case que mais ajudou A o humanidade, planeta, mostrando que nós temos que ter essa adaptabilidade. Então, não sei te responder, mas eu vou te garantir uma coisa: eu não vou sacrificar jamais nem os meus valores, e eu não vou me rodear de pessoas que tenham valores diferentes desse. Porque a empresa pode ser menor do que ela será em algum momento, mas ela não vai perder os valores que ela tem. Isso é muito bonito. Eu fui num evento de Family Business pela INSEAD, onde eu fiz meu mestrado, e lá eu perguntei para uma empresa que tinha 600 anos, acho que eles estavam na 17ª geração, uma coisa assim. E eu perguntei como que eles conseguiam, né, se manter essa tradição, porque era uma empresa de barricas de vinho, então estavam fazendo aquilo lá por muito tempo e sobrevivendo. E ele falou: a gente vai estar aqui, nós vamos passar, né, nós vamos falecer, mas os nossos antecessores e nós, como missão, nós temos a obrigação de ser os guardiões dos valores familiares, para transmitir de geração a geração. Que me marcou muito, porque eles se colocam a empresa acima deles, né? Eles querem manter aquele legado, passar por gerações, então eles estão dedicando a vida deles para que possa ser transmitido esses valores, e transmitindo esses valores, a empresa, é o que você falou, ela pode amanhã não ser a mesma companhia, mas a família transcende, ela consegue se manter empresária, inovando, disruptando, com esses valores familiares como base. Então, bem bonito aí que você colocou. Para a gente ir encerrando, estamos aqui já há 1 hora, esse bate-papo maravilhoso aí com o Bruno, uma mensagem final, 2 até que eu gostaria de perguntar: se você pudesse deixar um conselho para os jovens, que é o que a gente está falando aqui, herdeiros, sucessores, que estão começando agora suas trajetórias em empresas familiares, qual seria? Acho que o principal conselho a gente, assim, ainda mais quando a gente está pai, filho, essa é a única dinâmica que eu realmente conheço, o tanto que a gente admira os nossos pais não necessariamente obriga você a ser igual. Eu acho que as pessoas têm sua própria identidade. Você não quer se esforçar para ser uma pessoa diferente de quem você é. E, gente, não vai roubar o lugar do seu pai. Seu pai ele conquistou aquela essência, aquele lugar. Então, buscar o seu natural. Quem é você? O que você gosta? Como você encara as coisas? E ter a personalidade de ser você. Acho que isso é muito importante. Porque senão isso vai somatizar, você vai desenvolver doença, vai ficar infeliz, vai ter que tomar remédio para dormir. Não vale a pena. Acho que tem que ter uma personalidade. É muito difícil ter essa personalidade. Então, eu realmente gosto de enfatizar essa questão de ser você mesmo, ter personalidade e olhar para frente. Não precisa rasgar os valores da família. Pega os valores que você tem, preserva e faça. E o dia que precisar colocar claramente com seu pai, seu avô, uma coisa do tipo, você pode declarar, falar: olha, eu respeito e admiro a sua história, e quem você é e o que você construiu. Eu só não sou a mesma pessoa, eu sou uma pessoa diferente. E eu estou buscando o que eu posso fazer de melhor. Você pode me ajudar a preservar a minha essência e fazer o melhor? Me aconselha, né? E aí você cria um canal aberto de comunicação e não de conflito. Acho que muito bom. A gente está aqui num ambiente onde, você vai brigar com a família? Não, tenta achar comunicação e colaboração no projeto. Acho que isso é um projeto legal. Não é uma competição, né? Não é uma competição, é uma cooperação. E todo mundo ganha. As famílias que
dão Entender certo ainda. são aquelas que ganham juntas. E lógico que todo mundo tem um papel. Tipo, mesmo a sua mulher, às vezes ela está te apoiando de uma outra forma, garantindo que, poxa, seu filho está tendo a melhor educação, ou está trabalhando numa área que depois ela vai trazer informações relevantes que te ajudam a ter uma ideia. Então todo mundo, mesmo que não esteja no negócio diretamente que você faz, tem alguma contribuição. Basta também estar interessado e ouvir o que as pessoas têm para dizer. Exatamente. É a escuta ativa. Eu fiz até um curso agora muito interessante que é de escutatória, que é aprender a escutar. Escutatória é bom. A gente geralmente faz de oratória, ou como gestão de conflitos. E esse foi de aprender a escutar o outro. Então, acho que a comunicação, como você falou, para mim é um dos pilares aí de você conseguir manter o canal aberto, né? E se colocar também, ter empatia de se colocar no lugar do outro, sem querer impor a sua vontade. Mas isso não é fácil, né? Porque muitas vezes a gente está escutando, já está se armando para ver o que nós vamos falar, porque a nossa ideia tem que ser melhor. Não, tem que aceitar e tentar tirar das duas cabeças a melhor solução. Muito bacana, mas a última pergunta aqui, que acho que para você, né? Que hoje nós aqui somos um canal onde a gente traz voz, protagonismo para as pessoas, um espaço onde os empreendedores, formadores de opinião no mundo do family business contribuem muito. E eu queria te perguntar, o legado que você, Bruno, gostaria de deixar, não como só empresário, mas como ser humano, o que você poderia nos dizer? Eu penso que lá na frente, né, fora desse plano, quando a gente já não está mais neste plano, eu queria que lembrasse de mim pela minha realmente autenticidade. Eu faço as coisas porque eu sou apaixonado pela vida, do jeito que eu acho certo, sem fazer mal a ninguém. E a marca que eu quero deixar é realmente esse exemplo de autenticidade, Autêntico. de olhar para frente, coisas boas, good vibes. Good vibes. Sempre. Não precisa provar mais nada para ninguém. No trabalho, sim. Mas na vida, acho que não. Na vida a gente tem que ser mais pleno. Easygoing. Mais easygoing, mais pleno. Que sirva de exemplo para os outros. Não, maravilhoso. Espero que tenham gostado das nossas good vibes aqui. Um super entrevistado, Bruno Garfinkel. E quem não nos segue, por favor, acompanhe as nossas mídias sociais, tanto do FBFE_oficial, quanto do nosso canal de podcast The Family Business Voice. Uma honra, muito obrigado pela presença, foi uma conversa super agradável, fluida, e espero que tenham gostado e também sirva de aprendizado para muitos de vocês que vão aí estar nos escutando e nos vendo. Aqui, você é o protagonista da sua própria história. Muito obrigado, Bruno, pela presença, foi um grande prazer bater esse papo com você. Uma honra, Nelsinho. Um abraço, obrigado.